Vamos, então, pessoal, ver o que é economia, né? Economia, ao contrário de que muita gente pensa, é uma ciência humana, é uma ciência que estuda comportamento. E por que que isso se tornou necessário? Porque se percebeu que os desejos, os anseios das pessoas eram infinitos, mas os recursos para atender esses anseios são limitados. Então, precisa, assim, de uma ciência para definir o que produzir, quanto produzir, para quem, como produzir, tá certo? Então, foi criada aí toda uma estruturação para dar esses encaminhamentos da forma de distribuição, da geração de renda e, principalmente, de como você mantém esse sistema em movimento. Tá certo? Então, basicamente, é esse o conceito. Bom, mas eu gosto de falar que para a gente entender o que nós vivemos hoje, a gente precisa conhecer o nosso passado, como é que a gente chegou até aqui, né? E aí eu gosto de fazer a alusão ao... Vocês assistiram Os Fantasmas do Scrooge? Né? É um conto do Charles Dickens, que é um velho avarento, para quem não conhece a história, né? E ele é visitado por 3 fantasmas numa noite de Natal, não é? Então vem o fantasma do passado para mostrar para ele como é que ele chegou naquele ponto que ele está. Aí tem o fantasma do presente e depois o fantasma do futuro que mostra para ele quais são as tendências se ele continuar sendo do jeito que ele é. Não é? Então, nós vamos fazer uma viagem aqui no nosso... Eu tentei capturar a imagem, né? Não sei se eu fui muito feliz, mas aqui é o fantasminha do passado, então puxando o Scrooge pela mão, e nós vamos sobrevoar a Idade Média. Olha só, fomos longe. Então, nós passeando ali por cima da Idade Média, o que que nós vemos? A gente vai, é um período longo, né? Durou 1000 anos aí aproximadamente, né? É aquela época da economia fechada, sem governo, os feudos eram totalmente isolados, a economia era a base de troca, de escambo, não havia moedas na época, e os agricultores, os artesãos detinham os seus meios de produção. Eles mesmos tinham as suas ferramentas, as suas formas de produzir. Depois, né, com o passar do tempo, esse sistema não se sustentou e começaram, então, a surgir as cidades, né? As pessoas cansadas de tanta exploração saem, então, né, dos feudos e nos muros, do lado de fora dos muros, começam a criar os conglomerados que acabam virando cidades, não é? Aí volta, né, a surgir a ideia a figura do comércio, o comércio começa a se tornar muito florescente, e para isso, então, volta em cena a figura das moedas, moeda de ouro, de prata, de cobre, e é o período que nós vamos chamar aqui de Renascimento, que por acaso começou exatamente em 1453, embora a gente saiba que essas transições sejam lentas, não é do dia para a noite, tá certo? Isso foi acontecendo até desembocar aqui.